O meu propósito aqui é tentar dar o cenário básico com o qual a CEPAL coloca esses seus horizontes 2030, coloca alguns questionamentos sobre como a região está, a América Latina e o Caribe, e propõe uma certa estrutura de pensamento ou de parâmetros para uma estratégia de desenvolvimento, né? Então, o documento foi apresentado em maio de 2016, mas creio que ainda ele tem uma base muito sólida em termos de diagnóstico e de proposta, né? A primeira frase do documento é dizer que o atual estilo de desenvolvimento da região é insustentável. E por que isso? Primeiro, que nós estamos observando uma taxa declinante do crescimento do PIB, da produção e do comércio. A gente poderia dizer que é um viés recessivo. Nós não estamos crescendo como crescíamos, quer dizer, o mundo não está crescendo como estava crescendo antes, a região, os países emergentes como um todo, né? E também a crise de 2008 e 2009 tem um impacto estrutural que reflete isso até hoje. A taxa de crescimento do comércio internacional, que sempre foi acima da taxa de produção, como fosse um motor de estímulo, ela tem ficado abaixo da expansão do produto. Ou seja, aquele motor de crescimento da globalização ou dos maiores vínculos entre economias não está ocorrendo. E também algo que foi parte da causa da crise de 2008 e também permanece, porque ainda que houve toda uma tentativa de regular, há o que a gente chama de um desacoplamento do sistema financeiro. Ou seja, as finanças não refletem no lado real. E vamos ver algo também nesse sentido. O modelo de desenvolvimento também é insustentável por causa de uma elevada desigualdade e com graves consequências sociais, políticas e econômicas. Isso foi até escrito antes do Trump, depois do Brexit. Ou seja, há todo um questionamento sobre o modelo e também, claro, com os seus eventos políticos decorrentes. A desigualdade cresceu, quer dizer, é um tema que era um tema típico de países emergentes ou subdesenvolvidos, é um tema presente em todo o debate político dos países mais ricos, né? O 1%, os Podemos, os movimentos que ocorreram na Espanha, Estados Unidos e vários questionamentos de outros países. E é insustentável no sentido, vamos dizer, mais ambiental, porque está provocando uma deterioração ambiental, em vários casos irreversíveis, e com consequências desastrosas para o planeta. Bem, o que podemos mostrar? Aí vem uma série de gráficos. Aqui é um pouco a redução do crescimento nos últimos quase 60 anos, né? Ou seja, de uma média de 7,8, 8,6, estamos caindo agora para os anos mais recentes, 2,6. Ano que vem, alguns dizem, não, estamos voltando a alguma era um pouco de maior crescimento, a economia mundial pode chegar até 3%, né? Mas é evidente que o dinamismo da economia mundial diminuiu. Aqui é uma comparação clássica entre o que é o nível de transações a nível de produtos, ou seja, o PIB mundial e o valor do estoque de ativos financeiros e de derivativos no mundo. Ou seja, há uma riqueza financeira sobrevoando a economia real que pode desarranjá-la a qualquer instante. Ou seja, a produção cresce, vamos dizer, se vamos pensar em ideias de valor ou de lastre em moedas, etc., o setor financeiro se multiplicou muitas vezes e, claro, esses movimentos especulativos podem trazer distorções em preços reais, né, seja taxa de câmbio, taxa de juros, né, e preços de commodities, o que seja, e distorcer, vamos dizer, a evolução dos negócios, ou seja, negócios podem ser criados e destruídos rapidamente, né, e quando eu falo de negócio, são emprego, renda, né? Eu acho que, hoje em dia, o exemplo maior talvez seja a Bitcoin,
né, que não tem nenhum lastro, ainda que os meus professores aqui vão me lembrar do caso das tulipas no século XV ou XVI, que também era uma loucura em termos de especulação financeira. Aqui é um pouco, tenta mostrar o papel, aqui é esse famoso gráfico da Oxfam, em termos de que os 50 mais, hoje em dia, até passou talvez, as 62 pessoas mais ricas do mundo têm uma renda equivalente aos 50% mais pobres do mundo, né? Isso tem várias versões, tem a versão Bill Gates, junto com o Walmart, poderíamos ter alguma versão aqui no Brasil, etc. Mas é apenas um indicador de como a riqueza e a renda têm se concentrado, mesmo depois da crise, e o impacto político disso. Na questão do meio ambiente, a questão da mudança climática, que é colocada como a maior falha de mercado de todos os tempos, porque nós ainda não colocamos o preço dessa mudança climática dentro da nossa estrutura de negócios. Quer dizer, aqui no Brasil a gente está vendo, se não aqui em Brasília, né, se não pelo preço, se não pelo racionamento, né? E também as decisões de investimentos e decisões de políticas públicas muitas vezes não estão sendo guiadas pelos impactos que poderão vir das mudanças climáticas. Quer dizer, nós ainda estamos apostando na massificação de automóveis privados e não de projetos públicos. Uma notícia de ontem, que o Banco Mundial vai parar de financiar combustíveis fósseis dentro de 2, 3 anos. Bem, para quem sonhava com os ganhos do pré-sal, já mostra um pouquinho a desvalorização daquele ativo, né? Então, mais uma vez, o Brasil chega talvez um pouco atrasado nos seus recursos naturais, nos seus ciclos econômicos, né? Bem, a CEPAL coloca que é a ideia de umas mudanças tectônicas, ou seja, de alguns abalos tremendos no cenário mundial como um todo. O primeiro é o surgimento da China. Qualquer cenário futuro, e aí o professor Isaac pode dizer, se não considerarmos a variável China, é algo ilusório, né? E o que é mais difícil é que nós não sabemos muito mapear o que é o grau de preferências da China. Ou seja, é uma China mais aberta, uma China mais fechada, é uma China que vai colaborar, é uma China que vai mandar, é uma China que vai ter capacidade de negociar com as demais potências. E, claro, a América Latina, hoje, o maior parceiro de exportação é a China e também, praticamente, o maior parceiro de importação é a China. Então, usando a terminologia antiga de prévios de centro-periferia, parece que o centro fala mandarim hoje em dia e não mais inglês, né? E também, eu acho muito, assim, da mesma forma que nós desconhecemos a China nos desconhece muito, né? Eu sempre dou o exemplo de uma capa do Economist, já talvez há 6, 7 anos atrás, que era a vista do mundo pelos chineses, né? The Chinese View of the World. Então, onde era a América Latina, eles colocaram um escavador, ou seja, de exploração dos nossos recursos naturais, né? Como vamos fazer essa relação não virar ou repetir relações de centro-periferia, de troca de commodities por bens industrializados, é um desafio que nós temos na relação com a China, né? O segundo, e isso aqui, o Trump ali já fui eu que coloquei aqui um pouquinho para atualizar, porque isso foi escrito um pouco antes, que era a ideia dos novos, a reorganização comercial do mundial. Ou seja, até a chegada do Trump, e mesmo com o Brexit, ainda havia a ideia dos grandes megas acordos comerciais, né? Mas o que estamos vendo é mais um novo protecionismo, uma nova forma de se isolar, né? O America First, do Trump, o Brexit, a dificuldade que a OMC está tendo de fechar qualquer tipo de acordo lá em Buenos Aires essa semana, né? Mas, mesmo assim, há iniciativas, com ou sem os Estados Unidos, há uma nova discussão do NAFTA, entre México e Canadá, né? A União Europeia apressou o acordo com o Japão, estava querendo apressar
com os países do Mercosul, mas ontem anunciou que não vai fazer mais, vai esperar 2018. Né? Então, tem também toda uma reestruturação da economia mundial e do seu comércio. E isso num cenário de um comércio crescendo não muito. Então, a briga por participação é muito grande. Então, como é que os países vão tentar abrir mão de seus acessos para os seus mercados internos nesse processo de negociação se torna difícil. E, claro, um ponto sempre é lembrar, esses acordos, ainda que está aqui, eu estou falando muito acordo comercial, na verdade são muito mais amplos. Se você pegar um acordo de livre comércio dos Estados Unidos com o Chile, com a América Central, você vai ver que, na verdade, é quase uma, assim, exagerando, uma constituição, porque estabelece todos os novos padrões de comportamento de política econômica, seja de política industrial, política de marcas, políticas ambientais e até políticas macroeconômicas. Né? O do Chile tinha, numa primeira versão, que proibia o Banco Central chileno de fazer controle de capitais. Depois eles conseguiram retirar. Mas são esse tipo de negociações que a gente pensa que é apenas no preço da tarifa. Não. E claro, no caso da saúde, entre as questões de patentes, né, e de acesso e de serviços. Né. Outra mudança tectônica é a Revolução Industrial. A quarta Revolução Industrial, a Revolução Digital, tem vários nomes para isso. Mas o modo de produzir está mudando muito rapidamente. A cabeça de como organizar uma linha de produção, de como, até mesmo, quando a gente estava, alguns anos atrás, 2, 3 anos, a cadeia de valor. Hoje isso até mesmo já está sendo questionado, porque, na verdade, não é uma cadeia bem sequenciada, é uma coisa muito fluida, né? Onde a tecnologia se dá em várias etapas, ou também a cadeia se desmonta rapidamente, né? Muito fluida no sentido. Acho que o grande exemplo é a Costa Rica com a fábrica da Intel, né, que foi uma batalha nos anos 90, que saiu daqui, que viria para o Brasil, mas por causa da lei de informática, etc., acabou indo lá para Costa Rica. Bem, há 2 anos atrás, a Intel fechou a fábrica de chips na Costa Rica e, bem, eles estão vendo o que pode sobrar daquilo, é relativamente pouco. Outro ponto, e aí entrando muito no que o professor Paviani sempre me ensinou, a questão demográfica, né? Ou seja, a população está envelhecendo, cresce menos, e temos também uma emergência muito grande, e que a gente, aqui no Brasil, estamos começando a observar ainda isoladamente, que é a questão da migração, né? Seja sul-norte ou dentro do sul. Né? São cerca de 60 milhões nos últimos anos que migraram do sul para o norte. Né? São situações humanitárias muito dramáticas. E nós já temos algo, isso está nos chegando. Eu acho que o caso dos venezuelanos de Roraima não é só a questão do número e tudo, mas mostra muito a incapacidade do governo brasileiro em lidar com uma situação dessa. Porque, está certo, são pessoas que juridicamente são difíceis de qualificar, porque não são refugiados, não são migrantes, não são, mas são membros do Mercosul com livre fluxo de liberdade de movimento. Então, como tratar numa situação desse tipo, eu acho que o Brasil ainda tem muito a que aprender. E, por último, a própria questão da mudança climática e da deterioração ambiental global. Aí temos os vários mecanismos, né, o Acordo de Paris, né, principalmente, que tenta mudar ou criar compromissos mundiais para diminuir a mudança climática, com os compromissos nacionais, né, voluntários, né, terminou um pouco a ideia de norte e sul, né, quer dizer, é um compromisso para todos. Aqui é um pouco uns gráficos que mostram a participação da China no consumo de commodities, né? Ou seja, hoje a China já é responsável por cerca de quase 50% do consumo de cobre, de alumínio, zinco, carvão,
cerca de quase 10% do comércio de petróleo, né? E isso em 23 anos, como mudou, né? Aqui era um pouco como estavam se armando esses acordos, né? O acordo, a associação TPP, que o Trump foi a primeira coisa que ele eliminou, mas há iniciativas de reviver sem os Estados Unidos. Você tem o acordo transatlântico, que também se caiu um pouco por causa do Brexit, né? Então, acho que hoje, na verdade, o acordo é o acordo no mar entre a Irlanda e o Reino Unido e a Inglaterra, né? Porque está toda uma discussão onde fica a fronteira entre o Brexit e a União Europeia, né? Vamos chamar os vikings do passado. E depois a Associação Econômica Internacional Regional, que é a iniciativa chinesa, que está tendo sua sequência, e basicamente, aí é interessante, a sequência não é necessariamente comércio, mas está muito mais na questão de investimentos e logística. Então, não sei se vocês acompanharam um grande evento que eles fizeram do relançamento da Rota da Seda, que são investimentos chineses que vão ligar a Ásia, a Europa, por ferrovia, outros mecanismos, novos portos, etc., né? Bem, aqui eu vou falar algo redundante para uma universidade ou para a própria Fiocruz, a revolução tecnológica, né? Inteligência artificial, nanotecnologia, toda a biotecnologia, a parte digital, né? Ou seja, como tudo isso está se evoluindo em termos de alterar. Não é somente a pesquisa e o resultado, mas são formas de produção e formas de consumo, formas de investimento e de conhecimento, principalmente. Um pouco aqui é aquele dado que eu mencionei, né? Cerca de 60 milhões de migrantes do sul ao norte, sendo que tem população em emergência humanitária, são cerca de 125 milhões de pessoas que estão em situação de emergência. Aqui é um pouco o crescimento da Ásia em termos de consumo de gás efeito estufa, né? Você vê que os países desenvolvidos já começam a reduzir, a América Latina fica mais ou menos reto, quer dizer, e aí também há toda uma discussão sobre qual é a participação da América Latina nessas discussões, né? O grande problema nosso somos talvez uma das regiões mais urbanizadas e temos, consequentemente, os efeitos da poluição, mas a nossa matriz energética, especialmente a brasileira, ainda é relativamente limpa, né? O grande desafio nosso são coisas bem assim, primitivas, rudimentares, que é o desmatamento, né? Queimar madeira é o grande desafio da região, especialmente do Brasil, né? E também temos toda uma discussão que o Itamaraty sempre colocou, que era a discussão, algo que vocês talvez tenham ouvido falar, das responsabilidades compartilhadas. Ou seja, há uma disponibilidade de carbono que pode ainda subir a atmosfera. Só que a maior parte que está lá não foi gerada por nós, e sim pelos países desenvolvidos. E eles querem comer boa parte do que sobra. Então, o que eles querem é nos limitar a um certo nível de emissão. Temos tecnologia para viver sem esse tipo de emissão, né? Esse é um pouco, vamos dizer, a discussão um pouco das assimetrias das negociações de clima, né? Quem é responsável e quem vai pagar. Bem, a resposta da comunidade internacional, que foi na Rio+20, a proposta do Mundo que Queremos, né, o documento dela, e depois foi uma junção de iniciativas. Por um lado, não sei se alguns de vocês se lembram que existiam os ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi feito a partir de uma estratégia do norte para o sul. Quer dizer, os secretariados, junto com os países desenvolvidos, estabeleceram metas de ajuda e de cumprimento para os países mais pobres, né?
Chegou na Rio+20 em 2012 e os países disseram não. Se a responsabilidade de combate à pobreza, do meio ambiente, é uma responsabilidade de todos, não é só necessariamente dos países mais pobres que têm que aguardar a boa ajuda dos países mais ricos, né? Ao mesmo tempo, havia uma iniciativa dos países mais ricos de continuar a lógica dos ODMs, que era a agenda pós-2015. Foi um grupo de trabalho que foi criado na ONU, com Cameron e outros primeiros ministros do Norte, para tentar dar um segmento das ODMs. Bem, na Rio+20 houve uma certa revolta dos países em geral, e que aí a América Latina, especialmente foi a Colômbia, que colocou na mesa a ideia dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para todos, ricos e pobres. Bem, o que aconteceu foi um processo que foi bem amplo, discutido na Assembleia. O resultado, como pode se esperar, talvez, de um processo legislativo ou de discussão, são de uma amplitude muito grande, uma falta de definição em alguns casos, falta de foco, mas eram os consensos que eram possíveis de conseguir, né? E, então, surge a combinação. Em vez de agenda pós-2015, existe a Agenda 2030, e em vez de ODMs, temos os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17, né? O fim da pobreza, fome, saúde, educação, gênero, né? E entre alguns novos, né? Como o consumo e produção sustentável, o 10, que é também a questão de desigualdades, e temos o 16, que é paz e segurança, né? E o mais importante, que também muitas vezes o pessoal esquece, por ser importante, que é os meios de implementação, que é o 17, que na verdade é quem vai pagar a conta e como vai financiar, né? As pessoas falam muito dos outras metas, indicadores, então se começou a mover toda a máquina do multilateralismo para dar sequência aos objetivos dos ODS e a Agenda 2030. Né? São centenas de metas, quase 1 milhar de indicadores, e para aqueles que querem fazer tese e tudo, vai ter muito material para poder discutir esses indicadores e essas metas. No caso brasileiro, foi criado, como em vários outros países, uma Comissão Nacional da Agenda 2030 e ODS, que está na Secretaria de Governo da Presidência da República. Como sempre, o Brasil sempre faz algo um pouquinho diferente, mas não sabemos quanto vai ser de efetivo, que é a única, até agora, das criadas no mundo, que é paritária entre governo e sociedade civil. Tá? Aí depois vocês vão dizer que governo, que sociedade civil, que é representação. Bem, aí é outro, mas pelo menos a gente ganha uma notinha a mais sempre lá nesses itens. Mas é paritária e há todo um esforço sério, aqui eu estou brincando talvez, da Secretaria da Presidência da República, especialmente do seu coordenador, o Henrique Villa, de implementar esse modelo que é realmente novedoso, como os espanhóis gostam de falar, de novidades, né? O Brasil também tem um papel muito importante na área de indicadores. O Brasil presidiu a Comissão de Estatística da ONU, foi a doutora Vasmália Bivar, e o IBGE tem realmente assumido um pouco essa agenda. Ele tem grupos de trabalho para cada um dos ODS, o IPEA também fez o primeiro relatório disso, e a CEPAL faz todo, vamos dizer, o acompanhamento regional. Cada ano nós temos um fórum regional dos ODS, da Agenda 2030. O primeiro foi no México, esse ano, o próximo vai ser em Santiago. E apresentamos relatórios, quer dizer, sobre como a região está evoluindo, né? O primeiro foi muito mais uma discussão sobre a capacidade estatística da região em acompanhar e monitorar isso. E temos também toda uma discussão sobre os desafios da região para implementar os objetivos, frente que nós somos uma típica região de classe média mundial.
Quer dizer, nós não somos uma região pobre, nem uma região rica, né? Uma região que muitos cobram que a gente tem que financiar nossos próprios gastos, né? Não somos mais candidatos à ajuda oficial, né? E temos uma região que tem muitas demandas, por suas desigualdades, por baixos níveis de arrecadação tributária, o que seja. Então, há todo um desafio sobre o financiamento desses ODS na região. Um pouco a avaliação nossa sobre como está a região para assumir essa agenda. E aí é um pouco os exercícios de futuro, né? Qual é o ponto básico, como é que estamos. Primeiro, é evidente, a região está para trás em relação ao mundo em vários aspectos. Ela cresceu menos, ela sofreu mais com a desaceleração do comércio, se atrasou ou tem muito pouco investimento em infraestrutura, capital humano e pesquisa. Quer dizer, tirando o Brasil, que talvez não nesses últimos 2 biênios, e o Formiga pode me corrigir, que chegou próximo a 1% do PIB, 1,1% de PID, o resto da região é 0,3%, 0,2% do PIB, né? Então, há todo um questionamento disso. Nós vamos ver aí um gráfico bem interessante sobre patentes, que eu acho que mostra um pouco algo que também o professor Aldo sempre tem colocado em seus artigos. E também, usando um jargão antigo da CEPAL, que é a vulnerabilidade externa, ou seja, nosso ânimo de crescimento depende muito de como estamos com o nosso comércio exterior, nossas finanças internacionais, né? E muitas vezes nós ficamos vulneráveis, seja porque nós dependemos de poucos produtos exportados, ou porque nos endividamos demais em moeda estrangeira, né? Ou precisamos pagar serviços e ter investimentos estrangeiros para fechar a conta do balanço de pagamentos. Também é uma região onde desequilíbrios estruturais permanecem, é uma estrutura produtiva pouco diversificada, inovação é algo muito difícil de fazer na região, a pobreza diminuiu e a concentração de renda também diminuiu, mas ainda é muito alto se compararmos com o resto do mundo. Ainda somos próximo da, assim, a região mais desigual do mundo, etc. E também aí a questão estrutural, mantendo aqueles movimentos tectônicos. Somos uma região que somos muito suscetíveis às mudanças climáticas, né? Ou seja, pelos desastres naturais incrementados pela mudança climática, os furacões no Caribe, quer dizer, não necessariamente o furacão, mas a intensidade e a força desses furacões. E as secas e enchentes que temos observado e tudo. Bem, em termos de propostas para a região, quer dizer, temos que pensar em bens públicos globais, ou seja, por exemplo, na própria mudança climática e tudo, como nós vamos negociar isso e que compromisso vamos ter para isso, o que vamos abrir mão, o que queremos. Temos que ter uma posição regional mais forte, até para poder saber como negociar acordos comerciais ou acordos de investimentos, tudo. E temos aqui, chamamos Políticas Nacionais para Mudança Estrutural Progressiva. Mudança estrutural progressiva foi uma forma de... porque todo mundo, se você fala com meus colegas do Banco Mundial, do Fundo, do BID, reformas estruturais. Mas o que eles estão falando de reformas estruturais? O que a CEPAL diz claro, nós precisamos de maior produtividade, precisamos de inovação, mas tem que ter uma visão progressiva. O que é? Lidar com o tema da desigualdade. Né? Ou seja, como essas reformas, elas pelo menos não piorem a desigualdade. Ou se elas são desiguais, como é que você vai compensá-las ou como você vai negociar com a sociedade para que a sociedade reconheça a desigualdade dessas reformas. Né? Porque a sociedade pode entender, não, tem que financiar, e o ônus vai ser desigual, ou quem vai... exemplo clássico, subsídio à gasolina. Né? Todo mundo pensa que vai ser o pobre, etc., que vai ter problema, etc.
Não necessariamente. A maior parte do subsídio vai para o quintil mais rico. Né? Então, quando você tem que colocar essa imagem, você tem que saber como colocar. Eu não estou por aqui defendendo, por exemplo, se quiser, e aqui saindo um pouco o Carlos da CEPAL, mais o Carlos brasileiro, a questão dos privilégios que está sendo colocado aqui na discussão da reforma da Previdência. Né? Há certamente privilégios, mas tem que ser colocados bem. Quais são os ganhos e para que grupos há esses privilégios ou não. Aqui é um pouco como a região tem crescido entre 60 e 2014, enquanto que a Ásia cresceu 7,5%, a região cresceu 3,8%, praticamente metade. Né? Ásia Oriental, né? Europa, ex-comunista, vamos dizer, a Ásia Central cresceu menos. Né? A África ainda está com essa média histórica baixa, mas se você pegar uma média dos últimos 3, 4 anos, eles estão dando banho na gente, ou seja, já começam a ter um dinamismo econômico muito maior do que a própria América Latina. Né? E aqui, de novo, a taxa de crescimento da renda per capita, que na Ásia Oriental Pacífico é algo como de 5% ao ano nos últimos anos, e a região ficou nos seus 2%, sendo que ultimamente tem sido negativo, muito levado pelo caso brasileiro, que as pessoas não gostam de lembrar que nós perdemos quase 10% de renda per capita nos últimos 3, 4 anos. De novo, um pouco voltando àquela ideia de como nos últimos anos tivemos uma perda do dinamismo das exportações nossas, com quedas de volume e preços, né? E o próprio ciclo das commodities aí muitas vezes por trás, né? E a necessidade de aumentar volume nesse sentido. Como nós temos investido pouco na região, ou seja, de uma média que nós tínhamos em de quase 10% em 2003 e 2008, a média de crescimento da formação bruta caiu para 3,2%, sendo que no caso de países grandes como o Brasil se tornou uma média negativa, quer dizer, infelizmente comemoramos nesse último terceiro trimestre de 2017 o primeiro crescimento da formação bruta trimestral, depois de 14 trimestres de queda contínua. Né? E o próprio México, também colocado como grande dinamismo, também já, mesmo antes do Trump, já havia uma queda no seu investimento. Um pouco aqui, o balanço de pagamentos dividido em seus principais componentes. Eu só chamo a atenção que nos últimos anos, o vermelhinho, se fala, aqui está o termo economês, de balança de transferência corrente. Isso, em outras palavras, é remessas. Ou seja, o único fator de exportação mesmo positivo que a gente teve foi pessoas, que remitiam para cá de volta os seus ganhos obtidos em outras regiões. Né? 2017 já tem graças ao Brasil, estamos tendo uma balança comercial recorde de quase 60 bilhões, e isso vai colocar o verdinho da balança de bens da região um pouquinho melhor. Mas, infelizmente, nos últimos anos, o que tem assegurado muitas vezes a geração líquida de divisas tem sido as remessas. Não é tanto, vamos dizer, o caso brasileiro, mas se pensarmos no caso da América Latina, México, Equador, Colômbia, Venezuela, como é. Esse é o gráfico da produtividade. Né? Ou seja, enquanto que a União Europeia se esforça sempre a ficar a 80% da produtividade americana, nós morremos em cerca de 15% e não crescemos mais. Ou seja, se temos o desafio, né? Como vocês estudam economia, quer dizer, economia basicamente, a economia cresce para gerar um excedente, né? Então tem que ter uma produtividade crescente, né, para que as pessoas possam gerar, e esse excedente depois é distribuído. Se a produtividade não cresce, a única forma que você, e sendo simplista, é você incrementar a mão de obra. O seu produto vai em função de L, em função de trabalho.
né, com as dificuldades que nós temos, talvez, de expandir emprego e também das próprias mudanças demográficas, não vamos ter uma dificuldade de gerar mais renda e de maior possibilidade de ascender a níveis de consumo maiores. Aqui é um pouco um índice da CEPAL, que tenta ver um índice de produção diversificada, que inclui tipos de exportação, o número de patentes, gastos em P&D. Enquanto você vê lá na extrema-direita, lá em cima, países desenvolvidos, né, que têm altos índices de inovação, exportações de manufaturas, a região está todo vermelhinha aqui, acumulada embaixo. Ou seja, nós não nos diversificamos, não fazemos investigação e não inovamos. E nem patenteamos o que a gente faz. Esse é o gráfico que eu queria mostrar. Em 1990, reparem a fatia vermelha, era a China em termos de patentes. E, ao lado, 2014, a China em termos de patente. Ou seja, não é à toa que a China está progredindo na escala da produção, né? Eu já ouvi um economista chinês já dizer: os intensivos em trabalho a gente vai poder deixar para a América Latina, né? Então, é um pouco esse o desafio. A região tinha 2, ficou com 2. Tá certo que alguém pode dizer: não, mas é 2 num bolo maior, mas não crescemos nossa participação, nosso share, né? Enquanto os outros, a China e a República da Coreia, também cresceram. E, bem, e Japão, já vemos que há uma menor participação, e Estados Unidos batalha até com uma inovação bem sustentada. Aqui um pouco a discussão sobre pobreza, né? A região diminuiu sua pobreza de uma forma significativa. Há sempre uma relação que a gente faz lá na CEPAL, especialmente sobre a crise dos anos 80, né? A crise dos anos 80 exigiu cerca de 10, 12 anos para a região voltar ao mesmo renda per capita anterior à crise, mas levou 25 anos para reduzir o nível de pobreza ao mesmo nível antes da crise dos anos 80. Né? Esses anos 2000 puderam fazer muito isso, né? Seja pelo crescimento econômico, seja por políticas públicas, né? Seja por condições de mercado de trabalho, né? Então, de 1990, que vamos dizer, ao final da década, né, estávamos com cerca de 48% de pobreza, caímos para cerca de 30%. A pobreza extrema, que chegou a 22%, está em 12%. Né? E o que se nota, e vamos ter um lançamento do Panorama Social até o fim do mês, é que, infelizmente, essa tendência não só... aqui a gente está falando de estancada, agora está aumentando. Ou seja, já há primeiros sinais de aumento da extrema pobreza e da pobreza. Né? Temos o índice de Gini, né, que também reduziu drasticamente na região, né? Mas ainda estamos falando de níveis de Gini de 0,5, 0,4, enquanto do resto do mundo é algo entre 0,3 e 0,4. Mas é uma pena que aqui nessa apresentação não tem um gráfico que é muito interessante, que é o coeficiente de Gini antes da ação do Estado. Tá? Então, a OCDE tem esse gráfico, nós também temos para alguns países da região. Então, você vê que, especialmente nos países da OCDE, ao você incluir tributação e gasto público, a desigualdade diminui, e de forma significativa. Cai dos quase 0,5, algo assim, para 0,4, algo assim. Na América Latina, em geral, a ação do Estado fica igual e até um e outro país piora. Né? Ou seja, nem as nossas políticas públicas têm conseguido diminuir a desigualdade, elas apenas repetem ou mantêm o status quo da desigualdade.
A questão de gênero, né? As diferenças no mercado de trabalho, né? É um ponto importante. A CEPAL fez um exercício de se as mulheres, acho que foi no caso da Bolívia, ganhassem a mesma coisa que os homens, o nível de pobreza caía de uma forma significativa, né? E também, claro, toda uma discussão, e aí volta também para a questão de produtividade. As mulheres estão tendo mais conhecimento, maior capacidade, então há todo um investimento no capital humano da mulher que muitas vezes não é aproveitado depois pela sociedade ao ela trabalhar ou dela ser remunerada de tal forma para agir de uma forma incentivada e positiva. Aqui também um pouco, isso se quiserem, para o pessoal mais de geografia também, do professor, é uma simulação que nós fizemos com a Universidade de Cambraia sobre se com o aquecimento do mar, como vai alterar as condições de costas da região, né? Então, aqui ainda é feito em termos de inundações, mudança de calados, né? Então, isso, se quiser, no site da CEPAL, você pode até tentar simular algumas regiões. O escritório aqui, nós tentamos, junto com o Ministério do Meio Ambiente, porque isso está numa escala muito grande, então parece que, vamos dizer, Recife e Olinda acabam no dia seguinte, não é necessariamente isso. Mas a gente queria fazer uma precisão maior desses cenários. E, para minha surpresa, assim, talvez pelo meu desconhecimento, o Brasil não conhece suas costas. Então, a gente precisa de um histórico de maré, de ondas, de deterioração de areia e tudo, e não há. E o único que nós conseguimos é algo que parece que é o default automático no Brasil. Quando nada parece que existe, tem em Santa Catarina. Então, lá em Santa Catarina, tem um professor lá da Federal que pegou uma região lá de Florianópolis e nós fizemos umas pequenas simulações e treinamento dessa metodologia. Mas é o exemplo disso, quer dizer, também na questão de mudança climática, a falta de conhecimento que temos. Aqui entra, talvez, o que eu gostaria começar, que vocês pensassem nessa coisa, nesse projeto de estratégia, ou o que seja. Quer dizer, nós temos um estilo atual de desenvolvimento que é desigual, crise ambiental e que não cresce muito. Temos a condicionalidade da China, mudança climática, do comércio internacional. Aqui ainda está mega acordo, mas você pode colocar Trump, Brexit, fim da OMC, o que seja. E mudanças demográficas e mudança climática. Isso tudo bem. A ONU colocou a Agenda 2030 para tentar resolver isso. Então, temos aqui a Agenda 2030, nesse sentido. Aqui há toda uma discussão sobre a própria agenda, a governança, a ação coletiva, instituições, mecanismos para seguimento, etc. Porque eu quero chegar nessas três eficiências aqui. Ou seja, as Horizontes 2030 criam novas alianças, instituições, parcerias, associações público-privadas. A nível global, tem a governança para a criação de bens públicos, a nível regional, consolidar, e a nível nacional, como fazer isso, um grande impulso ambiental, um grande impulso para crescer. Mas, na verdade, essa mudança estrutural progressiva está baseada em o que nós chamamos de 3 tipos de eficiência. Uma é uma eficiência schumpeteriana, que é a ideia da estrutura produtiva. Tem que ser uma estrutura produtiva fluida, que possa criar, se destruir, e renovar e implementar. Claro, e com produtividade, conhecimento e inovação. A segunda eficiência, se a schumpeteriana, estamos falando da oferta, e a gente aprende logo em Introdução à Economia que lei de Say não é válida, então você tem que falar da demanda. Então, é uma eficiência keynesiana. Quem mais que conhece demanda que Keynes?
né? Então, é um pouco de, bem, qual vai ser os setores que vão demandar essa estrutura, qual vai ser a política governamental, como vai ser taxa de juros, câmbio, ou seja, toda a política de gestão da demanda. E a terceira aqui é a eficiência ambiental, ou seja, de como ir para uma economia de baixo carbono. Eu gosto de mudar um pouco o nome, usando uma coisa que parece sinônimo, mas não é, que é a eficiência da sustentabilidade. Mas aí eu gosto de usar os 3 pilares, o econômico, social e o ambiental. Quer dizer, além da eficiência ambiental per se, eu acho que existe, e desculpe os sociólogos, os médicos, o que seja aqui, a ideia de uma eficiência social, no sentido de que você tem que ter um ambiente de negócios, estabilidade política, ou seja, capacidade de negociar os conflitos, etc., que sem isso, no longo prazo, você não consegue. E o terceiro é a eficiência econômica. Aí é muito mais de questões de médio e longo prazo. Sustentabilidade da dívida pública, a previdência, todas essas formas que também aprendemos que existem títulos perpétuos. E quem emite esses títulos perpétuos é o Estado. Então, você espera que esse Estado seja o agente intergeracional que pode fazer essas negociações, né, na sociedade. Bem, aí podemos falar sobre um impulso coordenado de demanda agregada, temos toda uma discussão de controle do sistema financeiro internacional, mecanismos multilaterais, governança, ou seja, a agenda fica bem ampla em termos de reviver o multilateralismo. A contradição que, infelizmente, isso está sendo difícil de construir, especialmente com o America First, né? Isso está, dado o tamanho da economia americana, então, o America First, porque, de novo, como no tema do Acordo de Paris, que o Trump mandou sair, mas ele só vai sair mesmo daqui a 5 anos, e você tem toda uma reação da sociedade americana contra. Então, isso cria, vamos dizer, cria problemas de como é que você faz cenários futuros e como você negocia. Temos aí um problema de como montar a região. Hoje, a região da América Latina e o Caribe tem vários instrumentos, tem várias organizações, mas qual é a solidez e capacidade disso? O Mercosul, a Aliança do Pacífico, o Mercado Comum Centro-Americano, o próprio NAFTA, o CARICOM, CELAC, CELA, OEA, são vários, CEPAL, né? E temos que pensar bem quais são as nossas prioridades. Infelizmente, esse denominador comum está difícil de se montar, ou seja, frente a posições, assim, o que fazemos com a China, como somos solidários ou não frente aos Estados Unidos ou ao Trump, como nos entendemos com os europeus, como vamos ver o comércio sul-sul, né? África, né? Como vai ser a nossa por exemplo, uma coisa que a CEPAL tem que colocar é rediscutir ou colocar a governança dos recursos naturais da região. É algo que, na época do boom, todo mundo quer pegar o dinheiro, mas como é que agora, por exemplo, na época de crise, qualquer investimento é uma batalha, quase uma guerra fiscal, vamos dizer assim, entre os países. Temos que pensar numa macroeconomia para o desenvolvimento, né, que possa vincular o curto e médio prazo, aumento do espaço fiscal, isso aí, assim, aqui no Brasil é uma palavra, algo meio proibido de falar, que é aumento de arrecadação. Isso se coloca porque a média da região arrecada por volta de 20% a 22% do PIB, se isso. Com alguns países, com cerca só de 10%, 11% do PIB. O próprio México, a arrecadação tributária dele é por volta de 16% do PIB. Ele tem uma arrecadação total de cerca de 20%, 21% por causa da Pemex e de outros investimentos, né? Como fazer a coordenação de investimentos públicos e privados,
e como fazer políticas de riscos, né, macroprudenciais, seja riscos de contratos de longo prazo ou riscos ambientais, o que seja. E eu vou pular a questão social e políticas industriais e tecnológicas para um grande impulso. O Brasil sempre foi um grande campeão dessas políticas industriais. Hoje somos o grande derrotado para o resto da região. BNDES, as nossas ABDIs e tudo, era o exemplo de política industrial. Não conseguimos ter os resultados que queríamos, vários motivos. Mas também isso desacredita em toda a região iniciativas de política industrial. Temos que pensar nisso. Eu acho que uma vez superado talvez a questão fiscal de emergência nossa, vamos ter que pensar como vamos fazer a alocação setorial dos recursos públicos e que tipo de incentivo vamos ter. E, por último, a questão de proteger a política social. Boa parte dos resultados que nós conseguimos na região, e não somente no Brasil, foi uma melhor situação social com a redução da pobreza e da desigualdade e de melhor acesso a serviços públicos. Isso se deu não somente por políticas públicas, mas também por um mercado de trabalho pujante, que deu emprego, renda e capacidade também de expansão de crédito. As pessoas esquecem que, no final dos anos 90, a relação crédito-PIB no Brasil, se era 30%, era muito. Hoje chegamos a 52% e caímos para 47%. Ou seja, boa parte do crescimento das melhores condições se deu por um acesso a crédito que pôde reativar a economia e melhorar condições de vida da população. Ainda que podemos dizer sobre a taxa de juros, mas foi isso. E o Estado tem várias dessas políticas sociais. Com a queda de arrecadação, com as dificuldades e com a necessidade de fazer outros gastos, como podemos proteger essas políticas sociais, né? Esse eu acho que... E, na verdade, muitas delas não custam tanto. O problema é que a batalha fiscal é tão grande que 0,05% do PIB é disputado a faca, né? Então, esse é outro objetivo. É uma oportunidade para pensar nessa mudança, quer dizer, alguns são desafios presentes, né? Diversificação produtiva, padrões energéticos com menores emissões de carbono, cidades inteligentes, o consumo mais eficiente. Temos que pensar na economia do cuidado, que é a economia, dado o envelhecimento da população, como vamos cuidar dessa população. E eu acho que aqui a Fiocruz deve ser um ponto importante, ou seja, de como alterar a estrutura da saúde para atender essa população, né? Outro dia eu vi um gráfico que já em 2040 o número de crianças será igual ao número de velhos, não sei se crianças até 15, depois de idosos acima de 60. E os idosos serão a maioria em 2060, logo depois, né? Isso implica uma nova estrutura social em termos de atendimento de saúde, educação, investimentos e de produtividade. A CEPAL coloca a ideia de pactos, ou seja, de necessidade, é uma palavra em português ou no Brasil muito desacreditada, mas lá fora ainda acredito em pactos. Então, é um pacto fiscal, um pacto sobre investimento, um pacto social e laboral, quer dizer, sobre regras de mercado de trabalho, um pacto buscando sustentabilidade ambiental, um pacto pela governança dos recursos naturais e um pacto pela comunidade internacional pelo desenvolvimento. Quer dizer, dentro dos ODS temos o ODS 16, que é paz e segurança. E, infelizmente, esse paz e segurança parece que é algo muito mais crescente que os outros ODS, porque há toda uma discussão de combate ao terrorismo, segurança internacional, ou até mesmo que a segurança interna, né, a segurança do cidadão, que em vários países da região se tornam o principal tema em questões políticas e em eleições. O que a CEPAL gostaria? De apostar num novo estilo de desenvolvimento,
reconhecemos que não é apenas uma proposta técnica, é uma tarefa política. Requer um diálogo muito maior entre Estado, mercado e sociedade. E, claro, e isso se deve ser feito dentro de instituições, né? Coalizões, né, que promovam políticas a nível global, regional, nacional e local. Ou seja, que não sejam personalizados, não sejam movimentos isolados, né? E aí a frase que a minha chefa, a Alicia Bárcena, gosta de falar, no qual que o horizonte é a igualdade, a mudança estrutural progressiva é o caminho e a política é o instrumento. Bem, eu sei que eu falei muito pouco de saúde, mas eu falei muito de tecnologia, falei muito de desigualdade, população, demografia. Então, eu espero que essa proposta nossa de Horizonte 2030 para frente traga pelo menos alguns parâmetros para quando vocês discutam o 2022 ou uma estratégia, lembrem pelo menos das 3 eficiências. Isso se eu pudesse deixar um dever de casa, que é a eficiência superteriana, discutir bem que estrutura estamos falando, e isso pode ser não só a economia, mas até mesmo no setor. A eficiência keynesiana, a quem estamos atendendo, como estamos financiando, e uma eficiência de sustentabilidade. O que estamos fazendo é sustentável em termos econômicos, sociais e ambientais. Muito obrigado.